Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 6 de abril de 2021, são 21 horas e 43 minutos. Lição número 5 da classe de jovens. O caráter da pregação de Paulo. Vamos para a hora da revisão. Começando já corrigindo o nosso exercício, né? Resposta número 1. Provavelmente entre o final de sua adolescência e o início da juventude, Paulo foi de Tarso a Jerusalém para ser instruído pelo mestre fariseu mais reconhecido da época, Gamaliel. Resposta número 2. O apóstolo não era um aventureiro, porque ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades no ministério. Resposta número 3. Paulo assevera que entendeu o seu chamado quando o Senhor revelou a ele o seu próprio Filho, Jesus. Resposta número 4. Para o homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Resposta número 5. O apóstolo rebate esses membros dizendo que, se eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e a consideravam loucura, então, na realidade, eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Texto do dia. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Síntese. O poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. O que é poder no nosso conceito aqui? Qual é o caráter da pregação de Paulo? O caráter da pregação de Paulo é que era uma mensagem poderosa. Ela possuía o tinha a questão não somente da pregação em si, mas do que ela causava, o que ela movia, o que ela restaurava, o que ela exortava, o que ela transformava. E aqui na questão do poder, quando alguém prega e acontece, isso dá veracidade à sua pregação. Quando alguém ministra, por exemplo, sobre cura, que Jesus cura, e de fato naquela reunião há uma cura através do nome de Jesus, aquela pregação terá um poder, terá força, terá poder, terá autoridade. Por quê? Porque aquele alguém que prega, ele pregou e aquilo aconteceu. Isso é o principal caráter da pregação de Paulo. Introdução. Nesta lição veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Não há nenhum problema em você ser bem instruído aqui na questão educacional. Não há nenhum problema em você fazer uma faculdade, inclusive é bom. É bom, é saudável e vai te ajudar na sua vida profissional. Entretanto, Paulo não se pegava à sua questão educacional. Ele não pregava por sua grande inteligência, a sua intelectualidade, não era nada disso. Ele era apegado à palavra, ele era apegado a Cristo, ao Evangelho. Então veja que ele, apesar de ter boa educação, bom conhecimento secular, vamos assim dizer, ele na verdade ele tinha compromisso com o Evangelho. E isso é que nós temos que fazer hoje. Ter compromisso com o Evangelho de Cristo, ter compromisso com a palavra, ter um compromisso com o poder, como o próprio apóstolo disse, que ele era, a sua pregação não era somente de palavra, mas também de poder. Então veja que há sim uma diferença. Há muitas pessoas hoje que têm, às vezes, até um conhecimento bastante razoável na questão educacional, secular, entretanto não conhece nada ou pouco do Evangelho e quer parecer ser maior, o que não era o caso de Paulo. Paulo era humilde, apesar de todo o conhecimento que possuía e além dos 9 dons também que possuía. Paulo era capacitado e chamado por Deus. A formação religiosa de Paulo no judaísmo. Como todo judeu, ele recebeu uma educação familiar e também na sinagoga, estudando algumas disciplinas seculares além do Pentateuco. Paulo foi formado por Gamaliel, que era um grande fariseu da época, era um grande rabino, era um grande mestre.
Ele tinha algumas disciplinas que estudava como judeu, né? Tinha que estudar. Parece que até os 12 anos o judeu parece que tem que ter até uma profissão, se eu não estou muito enganado. Se eu estiver enganado, eu estarei enganado pouco. Porque realmente um menino de 12 anos no judeu, ele já é tido como homem, então ele já tem geralmente uma profissão. Ou pelo menos está empenhado em aprender uma profissão, geralmente é a profissão do pai. Então veja que o apóstolo, ele tinha alguma disciplina além do Pentateuco. Ele não estudava somente a palavra. E isso também serve para nós hoje. É claro que nós temos que dar ênfase à palavra. Nós temos que firmar a nossa fé na palavra, nossa regra de fé e prática. Entretanto, nós precisamos ter outros conhecimentos, até mesmo para enriquecer o conhecimento bíblico. E também por uma questão também da vida cotidiana, né? Uma questão do trabalho, por exemplo. Quando você começa a trabalhar numa empresa, você não vai trabalhar falando da palavra, né? Você tem que prestar um serviço à empresa. E como é que você presta serviço à empresa? Tendo informações sobre a empresa, sobre aquilo que a empresa faz. Então, é claro que é necessário que nós venhamos ter outros conhecimentos. A formação educacional e ministerial de Paulo. O apóstolo não era um aventureiro, ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades no ministério. Vejam que há aqui um processo a qual Paulo passou. Ou seja, Paulo não era um aventureiro, ele não chegou agora e foi chegando na janela, foi sentando na janela. Ele teve um aprendizado, ele teve uma formação. Hoje, vemos em alguns lugares, algumas pessoas que não conhecem nada, não sabem nada, não tem nenhuma comunhão com o Senhor e já quer chegar sendo pastor. Não é por aí o negócio. Nós temos que andar segundo a regra de fé e prática. Ou seja, nós temos que primeiro ter uma base bíblica para querer desejar, né? Almejar chegar a ser um obreiro, um pastor na casa do Senhor. Nós não podemos ser aventureiros, chegar e fazer de qualquer maneira, até porque nós não podemos e não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Então, como é que alguém vai fazer a obra do Senhor com firmeza se ele não tem um processo de aprendizado, se ele não aprendeu nada ainda? Então é necessário que ele seja uma pessoa que seja instruída na palavra, Então veja que o apóstolo, ele não era um aventureiro, ele não chegou agora, ele teve um aprendizado que ele passou para que assim ele pudesse com responsabilidade ter o seu ministério. A autoridade do apostolado. Ele defendia a legitimidade de seu apostolado devido aos questionamentos dos falsos mestres. Estes queriam denegrir a sua imagem e sua mensagem. Haverá em nossa vida, no decorrer da nossa vida, pessoas que, independente da sua comunhão, independente do que você faz, do que você deixa de fazer, a comunhão que você tem com Deus, a mensagem firme que você prega, aquilo que você prega com a verdade da palavra, haverá pessoas que ainda assim vão querer denegrir a tua imagem, vão querer sujar, né? Manchar a tua imagem, vão querer falar coisas. Veja que aqui o apóstolo defendia com legitimidade do seu apostolado devido a esses questionamentos dos falsos mestres. Os falsos mestres que chegavam e questionavam a legitimidade de Paulo, do apóstolo. Então veja que ele recebeu de Cristo a questão do chamado para o apostolado. Por isso que ele diz que não foi chamado por homens, e sim pelo próprio Senhor. Então veja que nós temos que ter a maturidade para compreender essas questões, que às vezes haverá momentos que algumas pessoas, falsos mestres, irão questionar aquilo que você prega, mesmo você pregando a verdade. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Em quem você tem crido? Em quem você confia? Jó disse que eu sei que o meu Redentor vive. Por que isso? Porque as decepções, as nossas frustrações, os nossos sofrimentos nos causa dúvida, faz com que nós
tenhamos dúvida no nosso coração. Porque se Deus me chamou, por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu estou tendo essa decepção? Nós começamos a fazer questionamentos a respeito da nossa fé, a respeito do nosso Deus. Se eu sou fiel ao Senhor, por que Ele está permitindo eu passar esse sofrimento? Por que eu estou tendo essa decepção? Ou até uma decepção amorosa, dependendo da situação, do relacionamento conjugal, ou mesmo namorado, noivo. Então veja, aí você começa a se questionar e começa a duvidar. Paulo tinha convicção que tudo que ele fazia vinha da parte de Deus. Ele confiava em Deus e não no seu próprio intelecto. E quantas pessoas hoje estão se apoiando no seu intelecto, no seu estudo, na sua formação e se esquecendo do Senhor? Nós precisamos compreender que, apesar do sofrimento das decepções, nós temos que crer no Senhor. E veja o sofrimento de Jó. Todavia, Jó não blasfemou contra Deus, mas se reteve a sua fé. Apesar de toda aquela situação de perder 10 filhos, perder toda a sua fortuna, mas ele ainda assim continuava firme no propósito, porque ele confiava em Deus, apesar que não sabia o que estava acontecendo, porque ele estava fazendo todo aquele processo, mas ele continuava firme na presença do Senhor. Então que nós venhamos também, apesar dos nossos sofrimentos, das nossas decepções, ter a confiança de que tudo que nós temos, toda a nossa capacidade vem de Deus. Então vamos continuar esperando no Senhor. Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana, fazendo questão de não ser venerado pela sua sabedoria, mas apontava para o poder de Deus. Quantas pessoas que têm alguma habilidade, algum dom na igreja, ou mesmo até uma habilidade humana, que é a glória para si, faz questão de ser venerado, de ser até em alguns casos até mesmo cultuado. Temos exemplos até hoje de pessoas cristãs que se dizem na verdade cristãs, que pertencem a uma igreja, às vezes até uma igreja séria, mas que no fundo aceitam a adoração do homem. Então veja que não era o caso de Paulo. Paulo designava toda a honra, a glória, o poder e a adoração ao Senhor, porque ele sabia que tudo que ele fazia era para Deus, e ele não queria o sucesso, né, vamos dizer assim, né, a fama, a ostentação de ser aplaudido pelo homem, de ser venerado pelo homem, pelas massas, como muitas das vezes acontece hoje nas igrejas. As pessoas ficam venerando a um e a outro. Não era esse o caso de Paulo. Paulo era maduro na questão espiritual e nós devemos também ter a mesma maturidade. Nós devemos saber compreender e dar toda a honra, glória e louvor ao nosso Deus. Porque quando nós somos usados por Deus, toda a honra é dele. Porque nada que nós fazemos por nós mesmos. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Paulo confiava na revelação do ministério da sabedoria de Deus. A cultura grega era influente na igreja de Corinto. Para os gregos, a busca pela sabedoria somente era possível com muita investigação, averiguação e questionamento a respeito da verdade. Bom, para os gregos, a pessoa que falava bem, ela era aplaudida. A igreja de Corinto, os gregos em geral, não só em Corinto, né, mas a Grécia, né, os gregos em geral, eles davam muita ênfase à pessoa que era intelectual, que falava muito bem, que tinha a oratória, né, que sabia falar muito bem. E eles achavam que a sabedoria ela só vinha através de investigação, ou seja, de estudo. A pessoa só tinha como ser sábio se estudar. E nós vemos que não é bem assim. Mais uma vez, deixar claro, não vou fazer aqui uma questão que você não tem que estudar. Muito pelo contrário, você tem que estudar, você precisa estudar. Mas a questão é, a sabedoria vem da parte do Senhor. Ela vem de Deus. Estava falando agora há pouco de Jó. Se nós formos ler Jó, capítulo 28, e versículo também 28, olha o que fala para nós. E disse ao homem, o temor do Senhor
é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então, aquela pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa sábia, ainda que não saiba nem ler nem escrever, por exemplo. Ela é sábia por quê? Porque teme ao Senhor. Então, Paulo, ele tinha muita sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria de Paulo vinha do Senhor, o que deixava os gregos meio atônitos, porque eles achavam que a sabedoria só era possível se alguém estudasse muito. Tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. É possível que você tenha alguma vez já ouvido falar em uma mensagem secreta em algum lugar? E algumas pessoas até dizem que a própria Bíblia tem uma mensagem secreta. Há pessoas que têm mensagem secreta. Os espiões, por exemplo, né? Há quem diga que o espião é o único profissional do mundo que quanto mais trabalha, menos ele é notado. Isso é uma verdade. Fica melhor naquilo que ele vai fazer. O empenho dele a função dele é justamente não ser descoberto, né? Ele tem que ser secreto. Há muitas mensagens secretas por aí. Há pessoas que têm seitas, por exemplo, de secretas, que não é aberta a um e a outro. Faz distinção, não pode esse, aquele pode, esse aqui não pode, essa não pode, aquela lá pode. É secreto, é um grupo secreto, é um grupo fechado. Não é o caso da mensagem da cruz. A mensagem da cruz de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, isso é para conhecimento de todos. Tanto é que Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, a mensagem não é secreta, é para todos nós, é para todo mundo. Todo mundo precisa saber da mensagem da cruz, da revelação do Espírito Santo no nosso meio. Nós precisamos a cada dia mais compreender o poder de Deus para a salvação. E, mais uma vez, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a mensagem da cruz não é uma mensagem secreta, ela não precisa guardar segredo. Você não sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário? Espalhe isso, isso não é segredo para ninguém. Disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo, do outro os que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. O espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção. O Espírito Santo, ele habita naquelas pessoas santas. Veja que há um sistema do mundo hoje que é um sistema corrupto, já existia naquela época, que é o sistema corrupto, é o sistema num todo, é a injustiça num todo, todo o sistema. E aqui Paulo ele separa daqueles que, vou dizer aqui de uma forma melhor, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Veja que há uma diferença, há uma distinção, é distinto, porque a pessoa que serve a Deus, ele glorifica ao Senhor, ele compreende a mensagem da cruz, ele compreende o trabalho do Espírito Santo, ele sabe do poder de Deus, diferente do mundo. Para nós, o mais importante é ser salvo na pessoa de Jesus, é morar nas mansões celestiais, consequentemente. Para o mundo, o mais importante não é o Senhor. Para o mundo, o mais importante é ter riqueza, é ter o poder. E aqui o poder não o poder espiritual, mas o poder de mandar e desmandar, de governar um estado, por exemplo, uma nação, né, uma cidade, um estado, um país. Aqui há uma diferença. Para eles, o mais importante é ter dinheiro, ter riqueza, ter poder. Para nós, o mais importante é morar nas mansões celestiais, é ser salvo na pessoa de Jesus, é ter o poder sim, mas não o poder mundano, o poder divino, que é impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Isto é a diferença. Então, há uma grande diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto,
existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base na sabedoria humana e consideravam os demais como crianças espirituais. Qual é a forma de medir, né, o grau de espiritualidade, vamos dizer assim, né, de alguém? Como se baseia? Aqui eles se baseavam em conhecimento. Aquele que conhece mais é mais espiritual, o que, mais uma vez, tem que dizer que não é verdade. Até porque há pessoas, por exemplo, que conhecem muito mais a Bíblia do que muito cristão. Entretanto, está perdido. Então veja que o conhecimento, mais uma vez, deixar claro, não é para você não conhecer. Você precisa conhecer. Conhecer a palavra, conhecer o teu Deus, ter comunhão com Ele. Mas a questão não é porque uma pessoa tem muito conhecimento que ela é necessariamente espiritual. Ela pode conhecer muito e não ter nenhuma espiritualidade. E pode até, inclusive, não ser salvo. Então, a pessoa pode ter muito conhecimento e não ter a salvação. Então, muitas pessoas consideram, até hoje isso é muito, acontece muito no nosso meio, que as pessoas são julgadas por aquilo que sabem. Alguém tem muito conhecimento, aquele pastor conhece muito, aquela professora conhece muito, então ela é uma pessoa salva. Não é bem por aí. Vemos que há pessoas que às vezes até ensinam até a palavra como tem que ser ensinada, mas na verdade, na sua essência, é uma pessoa que não é salva. Pode parecer um paradoxo, é estranho, parece não soar bem, mas é a verdade. É o que a Bíblia diz, que muitos naqueles dias me dirão Senhor, Senhor, e não herdarão o reino dos céus. Então vemos que o Evangelho é um ministério sério. Veja que há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Então o conhecimento em si não é direito de salvação, não é passaporte de salvação, não é a pessoa que sabe, que conhece que é salva. A pessoa que é salva é aquela que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem a sua fé e também tem a sua obra, como diz Tiago 2,14. Então, andam juntos. Então, veja que há uma diferença, há uma grande diferença. Conclusão. O apóstolo teve sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades de sua época, Tarsis e Jerusalém, e os melhores mestres, incluindo sua formação religiosa aos pés do principal rabino do judaísmo, Gamaliel. Ele não se vangloriava disso, mas de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo. Essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo que ele anunciava. Veja que Paulo foi um bom aluno, e isso é a diferença. Quem faz a escola é o aluno. E aqui vemos que ele teve um bom professor e era um bom aluno. E por isso, e claro, o Senhor era com ele. Então veja que por isso ele se expandiu, ele cresceu. Foi, na verdade, o último apóstolo e fez um trabalho extraordinário. Em quantidade de obras, ninguém escreveu mais do que o apóstolo Paulo na Bíblia. Então veja que ele foi um grande referencial da época e o é até nos dias de hoje. Tanto que estamos estudando sobre Paulo, sobre Coríntios, sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Então veja que quando nós temos o conhecimento junto com a comunhão, e temos o melhor professor hoje, né, que é Cristo, quando nós temos o grande professor, o nosso grande mestre, que é Cristo, temos comunhão com Ele e somos um bom aluno, nós fazemos toda a diferença. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue tendo a mente de Cristo, continue fazendo a vontade do Senhor, ainda que algumas pessoas falem da sua mensagem, né, talvez até tentam manchar a sua imagem, mas você continua firme para proclamar o Evangelho de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!